Olá, tudo bem? Vamos começar mais uma live e hoje nós vamos falar sobre maritacas. Exatamente isso. Crianças e pessoas que falam sem parar. Bom, mas antes, nós vamos voltar um pouquinho só para recapitular do que se trata esse assunto, do que a gente está falando, tá ok? Lembrando, para quem não me conhece, eu sou Drica Rossi, eu sou contadora de histórias, sou atriz e produtora, e ao longo da minha carreira eu desenvolvi uma metodologia, que é o Educando com Histórias. E o Educando com Histórias, ele envolve vários métodos, várias técnicas e várias filosofias também. E o que faz parte de tudo que foi vivenciado para que o Educando com Histórias acontecesse. Eu trabalhei muito com PNL, com coaching, com neurociência. Então, o que acontece? Eu juntei tudo isso com a minha experiência de contação de histórias para estar elaborando essa série de vídeos. E tem uma coisa fantástica também, que faz parte também deste conteúdo, desse aprendizado, que é uma formação que eu estou fazendo, estou finalizando essa formação, que é analista corporal e comportamental. O que é isso? Através do formato do seu corpo, eu entendo como funciona a sua mente. E dessa forma, se você está na dor, nós podemos ativar os seus recursos. Relembrando, se você perdeu os outros vídeos, vai lá no canal, no meu canal, Drica Rossi, e assista os outros vídeos, tá? Nós estamos falando de um determinado traço de caráter. Existem 5 tipos de traços de caracteres, tá? O primeiro traço acontece lá na gestação, quando o bebê está na barriga da mãe. Depois, passa para a amamentação. O outro traço de caráter é quando a criança começa a interagir com o mundo e com as pessoas. O quarto traço de caráter, ele se desenvolve quando a criança está no desfraude. E o último traço de caráter acontece quando a criança entra na fase da sexualidade, que é com 5 até 6 anos, tá? Então, são esses 5 traços de caracteres que acontecem ao longo de cada fase, de cada jornada do desenvolvimento da criança. A partir daí, a gente já entra no desenvolvimento social, tá? O nosso foco é isso daqui. E através de cada traço de caráter que acontece em cada fase do desenvolvimento da criança, vai ter uma predominância, ele vai ser mais acentuado do que outros. Vai depender, porque tudo isso acontece numa fase de dor. Isso mesmo, para a gente poder se desenvolver, é preciso ter dor, é preciso do sofrimento para que você aprenda as coisas. E é óbvio que isso também não ia ser diferente, certo? Então, nessas fases, foi quando veio a dor. Nós estamos falando desse segundo traço de caráter, que ele tem como dor o abandono. E foi na fase da amamentação, tá ok? Nós já falamos bastante sobre as dores aqui desse traço de caráter, que é o abandono, o vazio no peito. A gente falou também sobre o choro e mostrando um outro aspecto do choro, que é um recurso para esse traço de caráter, certo? E a gente também falou sobre um recurso importante para esse traço de caráter, que é o colo. Então, se você perdeu essas lives, essas aulas, vai lá no canal do YouTube
E tem todas essas aulas lá. É só você conferir, tá ok? É importantíssimo você assistir a essas aulas para ver se você se identifica com esse traço de caráter. Vou fazer uma observação aqui, um adendo aqui. Todos nós, sem exceção, temos esses 5 traços de caracteres, tá? Todos nós. À medida que a gente vai passando por cada fase, eles vão se desenvolvendo. Uns vão ser mais acentuados do que outro, tá? E aí que você consegue entender através do formato desse corpo, que através dessa dor, o corpo ele vai ter um determinado formato representando essa mente. Então, para cada mente, um formato de corpo, tá ok? E é aí que a gente consegue entender como é que a mente funciona. Bom, então, então recapitulamos isso, tá ok? Na dúvida, volta lá e assista aos vídeos de novo. Se tiver alguma outra dúvida, você pode estar me mandando isso, que à medida do possível eu vou responder a todas as questões, tá ok? E aí você vai vendo se você identifica com esse traço de caráter, se ele é predominante, se você tem todas essas sensações e todos essas dores, tá ok? E hoje nós vamos falar, continuando nesse traço de caráter que começou lá na amamentação. São pessoas, elas são mais emotivas, elas são mais sensíveis, são pessoas mais cheinhas, mais bochechudas, que adoram abraçar, que adoram conversar. E a dor delas é se sentir sozinha, elas têm medo de ficar sozinha, elas têm medo de serem abandonadas. São pessoas que choram bastante e é importante esse choro, tá ok? São pessoas que querem colo, que querem abraço, que querem atenção, querem ser sempre o centro das atenções, querem estar rodeadas de pessoas, tá ok? E hoje nós vamos falar sobre uma outra característica muito importante desse traço de caráter, que é o falar. Ele fala, ele adora falar. E o recurso desse traço de caráter é a comunicação. Ele é expert em comunicação. Se comunica muito bem, ele tem uma energia muito boa para conversar com as pessoas, ele consegue usar esse lado dele sensível, sentimental, para entender o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa, se ela está no sofrimento, e às vezes a pessoa nem fala nada, ele já adivinha. E o papo com essa pessoa que tem esse traço de caráter é um papo longo. Ele está o tempo inteiro te tocando para você não ir embora. E às vezes a pessoa está falando, e você quer ir embora. Ela, mas vem cá que eu vou te contar uma coisa. E ela segura pelo teu braço. Ela tem essa parte sinestésica muito apurada, né? Do toque, do abraço, do aconchego, do cafuné. Então, está fazendo sentido isso? Está se identificando com esse traço de caráter? Bom, e é óbvio que eu trouxe uma história para vocês, para estar associando com esse traço de caráter, porque ele emenda uma história na outra, porque ele quer estar chamando atenção, ele quer que as pessoas estejam ao lado dele, ouvindo o que ele tem para dizer. E às vezes ele emenda uma história na outra. Ele não é muito bom de raciocínio rápido, não, porque o lance dele é emocional. Tá aqui dentro, sabe? Ele é mais do sensitivo mesmo, do toque, da sensibilidade, tá ok? Então, coisas lógicas para ele demora um tempo para estar respondendo alguma coisa, ele precisa de um tempo. Ele adora falar. E a gente vai falar sobre isso. Você já se deparou com pessoas que não param de falar? E as crianças, então?
E às vezes as crianças assim, elas começam a falar e não param mais. E às vezes você fica imaginando, cadê o botão que desliga essa criança? Ou até mesmo de um adulto, cadê o botão que desliga esse adulto que não para de falar? E existem pessoas com outros traços de caracteres que não dão conta de ouvir tanta coisa, sabe? É muita informação. Então tem uma hora que você desliga. Então, por exemplo, a minha filha, a Sofia, ela tem bastante acentuado esse traço de caráter. E que chora bastante, é muito emotiva, é muito sensível, então, e adora falar. E às vezes ela começa a falar, 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 e aí a vozinha dela vai ficando pequenininha, 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 e aí eu dou uma desligada até. Às vezes eu uso umas ferramentas bem bacanas, que eu vou falar para vocês depois, para estar diminuindo um pouco, porque eu tenho um limite de ouvir, tá? Eu tenho um limite. Cada um vai ter uma porcentagem aí para estar ouvindo esse oral, para estar ouvindo o que essa pessoa está falando. Então a gente também tem que ter algumas ferramentas, porque senão, se você é do tipo que gosta de ficar quieto, no canto, não gosta de falação na cabeça, imagina se você tem uma criança ali que está o tempo inteiro querendo conversar. Então você vai ter que mostrar, vai ter que fazer algumas estratégias e também conversar com essa criança e dizer para ela, olha, agora eu preciso de um pouquinho de silêncio. E tudo bem. Então, temos que ser, temos que ponderar aí os dois lados, tá? E também não dá para você virar para a criança e virar para a criança, você fala demais, fica quieta, cala a boca. Não é assim que a gente lida com as pessoas e muito menos com as crianças, principalmente com as crianças, porque elas vão estar levando isso depois para a vida adulta. Lembrando que esses traços de caracteres eles acontecem em cada fase aqui do desenvolvimento da criança e isso vai para o resto da vida. Ela vai levar esses traços. Ou seja, a minha filha, por exemplo, que tem bastante acentuado esse traço emotivo, sensitivo, sensível, intenso, ela vai levar isso. Ela vai levar isso com ela. Então é importante que ela tenha esse ambiente seguro, aonde ela pode falar, onde ela pode chorar, tá ok? Bom, eu vou mostrar para vocês aqui o livro que eu escolhi, tá? Eu escolhi esse livro aqui, que é Menina Papagaio, do Ilan Bremmer. O Ilan é um escritor de livros infantis e um contador de história maravilhoso, querido amigo, e ele tem livros sensacionais. E, particularmente, esse daqui eu acho muito bacana. E a minha filha Sofia adora esse livro. Conta a história de duas irmãs. E essas duas irmãs, uma é mais velha do que a outra, e a menorzinha, um dia, resolve imitar a mais velha. Então, ela fica imitando tudo que a irmã fala. E aí tem um momento que a irmã começa a ficar cansada. Ela já não aguenta mais essa brincadeira de papagaio, de ficar imitando, 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 imitando. Então, o que ela faz? Ela resolve fazer uma brincadeira com a irmã para pegar a irmã nessa questão de ficar imitando, imitando. E faz uma pegadinha com ela. Só que a irmã fica super triste. E a mãe percebe isso, então a mãe resolve conversar com as duas e explicar para a irmã mais velha que a irmã mais nova está fazendo isso porque gosta muito dela, porque está imitando ela, porque ela é a irmã mais velha, a referência que ela tem, e porque ama muito. Mas é muito legal a história.
Vale a pena ler essa história, e eu acho que tem tudo a ver com o assunto que a gente está falando hoje, que são as maritacas, as crianças que falam sem parar, os adultos que falam sem parar. Bom, você já deve ter conhecido alguma criança, com certeza, que tem esse traço de caráter que fala, fala, fala sem parar. Não conhece? E isso, às vezes, acaba sendo um pouco desgastante, né, pra gente, que às vezes quer um pouco de silêncio. Se você puxar um assunto com essa criança, às vezes a criança tá ali. De repente, você puxa o assunto com a criança, ela desembesta a falar, a falar sem parar, ela emenda um assunto no outro, e a mesma coisa acontece com adultos. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas comigo já aconteceu várias vezes, porque eu tenho esse traço de caráter bem acentuado, ele é bem predominante no meu gráfico, e adoro. Em São Paulo, andava muito de ônibus e de metrô, não podia ninguém sentar do meu lado, porque eu dava um jeito de puxar um assunto. Nem fosse, eu começava com a questão do tempo, e dali a pouco a gente emendando, e ali eu ia fazendo grandes amizades. E eram pessoas extremamente queridas que eu encontrava no meio do caminho por causa dessa comunicação do conversar e do falar. E também encontrei várias pessoas que tentavam fugir de mim, porque eu não parava de falar. E a pessoa, tá bom, depois a gente conversa. Não, vem cá, vem cá. Segurava pelo braço, assim, ó, e tentava falar. Ainda mais quando a pessoa dá atenção. Aí, olha, um abraço. Aí vai falar e vai falar e vai falar sem parar. Então, isso faz parte desse traço de caráter. Deixa eu acompanhar aqui no meu script. Aqui no meu checklist. Bom, eu já falei aqui para vocês, né, do livro. Ok. A criança, ela tem essa característica de gostar de falar. E se ela não tem quem a escute, a liberdade de se expressar, ou na fala, ou no choro, ou nas expressões corporais, ou nos gestos, vocês podem reparar, eu falo muito com as mãos. Além de eu falar muito, eu ainda uso as mãos, eu estou falando o tempo inteiro. Isso não é só porque eu sou atriz e contadora de histórias, não, tá, gente? Eu conheço muitas pessoas com esse traço de caráter predominante e elas falam muito com a mão, elas adoram usar a mão. Então, você vai começar a observar se você não tem essas características, se você não está se sentindo aí semelhante a isso? Está vendo uma semelhança aí? Condiz aí com o que você é, de gostar de falar, de movimentar as mãos. Bom, a criança, então, se ela não tem esse espaço, né, esse lugar onde ela pode ter essa liberdade para falar, para chorar, para ter as suas expressões corporais, os seus gestos de mão, né? Se ela não tem isso, ela tem um vazio aqui. Ela vai tentar suprir esse vazio, ela vai buscar atenção através do choro, através das birras, através de ficar com uma trompa enorme. No caso dos adultos, os adultos, se eles não têm esse espaço onde eles têm essa liberdade, né, para fazer isso, e esse espaço de confiança mesmo, um espaço seguro para eles,
se expressarem dessa forma e pessoas em volta deles que entendam esse choro dele sem ficar julgando, essa falação dele sem ficar julgando também. Se o adulto não encontra esse espaço, como é que ele vai preencher esse vazio? Ele vai preencher esse vazio através de comida, através de vícios, bebida, cigarro. Porque ele precisa suprir esse vazio que está aqui no peito, que faz parte desse traço de caráter que tem como dor o abandono, esse vazio no peito, esse medo de ficar sozinho, o medo de ser abandonado. E tudo isso, lembrando, começou lá na amamentação. Se esse traço de caráter foi muito predominante aqui na amamentação, essa dor do abandono, que a gente já falou em outros vídeos, ele vai carregar isso para a vida inteira. E ele, como adulto, ele vai ter esse vazio no peito. E nada vai satisfazer ele. Nada. Por quê? Porque o que ele precisa é de pessoas em volta dele. Ele precisa de um lugar seguro, onde ele possa, um ambiente seguro, para que ele possa chorar, para que ele possa falar, para que ele possa abraçar, que ele tenha um colo. A criança, ela precisa desse ambiente seguro. E eu vou dar uma dica para vocês, mas antes eu quero saber se isso faz sentido. Está se identificando com esse traço de caráter? Conhece alguém, uma criança ou um adulto, que é muito parecido a movimentação dessa pessoa, essas características? Está identificando isso? Está fazendo sentido para vocês? Me fala, me conta aí como está sendo essa experiência para vocês. Porque a gente tem muito mais, lembra? São 5 traços de caracteres. A gente falou de um traço de caráter até agora. Ok? Bom, de que forma você pode, quando essa criança estiver falando sem parar, quando esse adulto estiver falando sem parar, e você precisa que ele dê um tempo, pare. O que você vai fazer? Você vai tocar. Você vai abraçar. Se for uma criança, abraça. E aí, ela vai parar, ela vai diminuir. Você abraça e fala, agora eu preciso fazer tal tarefa. Agora a gente vai fazer outra coisa. Depois a gente conversa mais. Ou então você pede para ela, finaliza a sua história e agora a gente vai ficar um pouquinho em silêncio para beber uma água, para lubrificar aqui as pregas vocais, tá ok? Se for um adulto, abraça e fala, olha, depois a gente conversa mais porque agora eu preciso ir. E pronto. Se você não quiser abraçar, toca. Põe a mão no ombro, põe a mão no braço. Porque assim você vai fazer ele parar de falar, você vai chamar a atenção dele para esse movimento, porque ele vai sentir aqui, ou aqui, enfim, aonde você quiser. Põe a mão no ombro, põe a mão aqui no braço. E aí você fala, olha, eu preciso ir. Depois a gente conversa sobre isso, ok? Ele não vai ficar chateado, mesmo porque você chamou a atenção, você tocou nele, você já deu atenção ali para ele. E aí, em outro momento, vocês podem estar conversando. Mas é importante, por exemplo, a gente perceber isso. Observar. O grande segredo é estar observando. E se você se identificou com esse traço de caráter, se você identificou
a tua criança ou o teu aluno com esse traço de caráter, começa a aplicar tudo isso que a gente vem falando durante toda a semana nessas lives. Se você não viu as lives, vai lá no meu canal do YouTube, aproveita e se inscreve lá, aciona o sininho para poder receber as notificações, né, de quando eu posto os vídeos lá, e verifica. Essa semana nós falamos todos os dias sobre esse traço de caráter que é mais fofinho, que é mais cheinho, que adora conversar, que chora bastante, que adora abraçar, fala muito. E amanhã nós vamos falar sobre comida. Como é que esse traço de caráter se relaciona com a comida? Vai ser bem interessante, vai ser bem bacana. Então não perde amanhã, tá? Eu vou estar de novo, 13h falando sobre come-come. Nós vamos falar a relação desse traço de caráter com a comida. Para quem está no Instagram, aqui, a gente se vê amanhã. Para quem está vendo esse vídeo no YouTube, o próximo vídeo vai ser sobre esse assunto, sobre a relação desse traço de caráter com a comida. Lembrando, nós estamos falando sobre esse traço de caráter, que é o segundo, que começa lá na amamentação. Então, são essas pessoas mais cheinhas, mais fofinhas, que adoram essa parte do sinestésico, que adoram se tocar, que adoram falar, que sente esse vazio aqui no meio do peito, um buraco vazio, tenta preencher isso e fala bastante, chora bastante. São pessoas sensíveis, são pessoas emotivas, são pessoas, elas são bem... têm um sexto sentido muito apurado, elas são intensas em tudo que elas fazem. E elas têm essa sensibilidade de olhar para outra pessoa e entender o sofrimento da pessoa. Tá ok? Então a gente se vê amanhã, a 13h, e vamos falar sobre comida, a relação da comida com esse traço de caráter que começou lá na amamentação, tá ok? Lembrando que todo mundo tem esses traços de caráter, só que alguns, esses traços de caracteres, só que alguns são mais predominantes que os outros e a gente vai levar isso para o resto da vida. Lembrando que isso vem através da dor. Então, só que a dor, ela gera o recurso. E se você está na dor desse traço de caráter, vamos trabalhar para ficar no recurso. Porque o recurso desse traço de caráter é fantástico. Então, a gente se vê amanhã. Um beijo, obrigada por todo mundo que estava aqui comigo nessa live, tá ok? Obrigadão mesmo. Algisa, Ale, querida, beijo, minha flor. Sandrinha, M bonita, é a Raquel. Um beijo, gente. Obrigada mesmo. Se você não viu os outros vídeos, as outras lives, corre lá no meu canal do YouTube, porque tá tudo lá e tá muito bacana o que eu falei durante toda a semana, tá ok? Beijo grande, gente. Boa sexta-feira e até amanhã.